Senhor, fazer morada no seu coração. Meu Deus, apresentamos diante de Ti as nossas vidas nessa noite, ó Deus. Suplicamos do Senhor uma bênção especial para o nosso coração. Ah, Senhor, quanta coisa temos vivido, temos passado. Por isso nos apresentamos diante de Ti, clamando a Ti nesta hora, orando a Ti, pedindo que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Deus, o sangue derramado ali, ele venha ser passado sobre cada um de nós. Vem perdoar, Senhor, nossos pecados. Vem libertar nossa mente e o nosso coração nessa hora. Visita o nosso ser com o Teu poder, através do Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, que possamos nessa noite sentir a presença do Senhor nas nossas vidas. Vem nos visitar. Vem falar conosco através dos louvores, da Tua palavra. Vem nos encher de paz e de alegria. Porque oramos assim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se sentar. Glória a Deus.
Saúdo os irmãos aqui presentes, bem como todo aquele que nos acompanha pela internet, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido os que puderem nesse momento a estar de pé para a leitura da palavra, com reverência. O texto de Mateus 14, a partir do verso 23. Mateus 14, a partir do verso 23. Amém? Irmãos, assim diz o texto. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Meus irmãos, os irmãos podem assentar. Meus irmãos, o texto que nós lemos, que se encontra no livro de Mateus, mas antes de adentrar a ele, gostaria de dizer que Deus Pai, quando envia Jesus ao mundo, Ele envia Jesus para resgatar o homem, porque o Filho do homem, diz a Bíblia, veio resgatar o que se havia perdido. Deus Pai, enviando Jesus, Jesus foi uma pessoa, teve a sua infância, a sua juventude, teve o seu batismo, até que chegou o ministério dele. O ministério terreno do Senhor Jesus sempre foi voltado a proclamar o reino de Deus, que é o tempo que Jesus mais falou nas Escrituras, parábolas do reino. Jesus mais falou nas Escrituras foi acerca do reino de Deus. E Jesus, sempre em sua sabedoria, demonstrava as características de Deus, os atributos de Deus: o amor, a compaixão, a misericórdia, a onipotência, o seu poder. E é nisso que eu gostaria de adentrar. A gente pode usar um exemplo do poder de Jesus quando ele expulsa demônios de 2 gadarenos, em Mateus 8. O amor, quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E logo antes desse texto que nós lemos, se encontra Jesus junto a uma grande multidão. E Jesus, o texto fala que ele teve compaixão da multidão e curou suas enfermidades. Nisso a gente já vê mais uma vez o maravilhoso amor do Senhor Jesus para com a vida do homem e o seu poder. Porque Jesus, no seu amor, ele se compadeceu daquela multidão, e não apenas isso, ele curou as suas enfermidades. E hoje em dia, isso que nós encontramos no Senhor, a cura da enfermidade de nossas almas. Mas, meus irmãos, indo mais adiante, logo em Mateus 14, antes desse texto que nós lemos, se encontra Jesus com essa mesma multidão. Jesus mais uma vez demonstra o seu amor e o seu poder, quando ele se compadece dela e multiplica os pães e os peixes para dar de comer a ela. Acabando esse episódio, Jesus despede os discípulos, manda os discípulos irem para o barco, irem atravessar sentido Genezaré. E Jesus, ao enviar os discípulos, Jesus vai ao monte orar. O texto diz que era chegada à tarde. Jesus foi sozinho ao monte orar. O texto mais adiante vai dizer que chegada a quarta vigília da noite, que hoje, se a gente pesquisar, a gente vê que é equivalente às 3 da manhã. Isso a gente já imagina que o Senhor Jesus, mesmo ele sendo Deus, sendo o verbo que se fez carne, o tempo que ele investiu em oração com o Pai. Ele passou horas no monte orando, enquanto os discípulos iam no barco. Até que o texto relata que Jesus, saindo do monte, após a oração, o barco que os discípulos estavam era castigado pelo vento, era castigado
era castigado pelo vento. Isso a gente pode imaginar que muitas vezes, mesmo sobre a palavra de Jesus, que Jesus mandou eles irem para o barco, o vento castigou, porque as provas vêm na vida do céu. Ali eram os discípulos, eram homens que viam o poder de Deus, viam o amor de Deus, mas as provas vêm, as dificuldades vêm, as tempestades vêm, as lutas vêm. Mas o Senhor Jesus, que saiu do monte, foi ao socorro deles. Aleluia! Apesar das provas, o Senhor Jesus sempre veio ao nosso socorro. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, uma coisa que chama atenção nesse texto é que Jesus, indo de encontro aos discípulos que estavam no barco, os discípulos naquela situação, naquele tormento, naquela tristeza, naquela angústia, naquele pânico, pode-se dizer, por conta do vento, por conta das ondas, vendo o Senhor Jesus, eles gritam que era um fantasma. Olha, no dia anterior eles já tinham visto enfermos serem curados, visto Jesus multiplicar pães, peixes, mas no outro dia os discípulos já disseram que Jesus era um fantasma. É porque às vezes, meus irmãos, mesmo na nossa caminhada nós somos imperfeitos. Um dia a gente tem a fé, no outro dia falta fé, um dia a gente tem a dedicação, no outro dia tem a incredulidade. Mas Jesus, ao ouvir que era um fantasma, Jesus não se voltou para trás como ele poderia ter feito. Não, Jesus continuou, porque o amor dele é maior. Aleluia! Porque Jesus poderia voltar ali, Jesus poderia retroceder. Não, vocês estão me negando. Não, mas Jesus continuou indo de encontro. Aleluia! Porque ele sabe que eu, que você, cada um de nós que estamos aqui somos pecadores, somos falhos. Jesus continuou indo em direção ao barco. Até que Pedro, discípulo, diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. Olha, meus irmãos, mesmo Pedro tendo feito aquele questionamento, tendo dito aquilo a Jesus, Jesus chama ele para viver o sobrenatural, que é andar sobre as águas. Porque Pedro, é bem verdade que ele poderia ter ficado ali no barco, poderia ter ficado num lugar que, humanamente falando, é mais seguro, mesmo que pelos ventos, mesmo que pelas ondas, o barco quase naufragando, o barco ali, humanamente falando, seria mais seguro. Mas Pedro foi ter sobre as águas pela palavra de Jesus. Isso eu gostaria de dizer, meus irmãos, que se Jesus nos chama para viver em novidade, para viver na dependência dele, nós devemos ir, porque o poder dele vai nos garantir. Meus irmãos, continuando, Pedro começou a andar sobre as águas, e assim muitas vezes é na nossa vida. Nós começamos a viver o sobrenatural, começamos a viver no milagre, viver só na dependência. Mas ele começou a olhar o vento, começou a olhar as ondas, ele começou a naufragar. Pedro, afundando, ele poderia pensar que tudo acabou, ele poderia pensar: olha, eu vi milagre ontem, eu estou vendo ele aqui agora, mas a minha falta de fé vai me matar, a minha falta de fé vai acabar com a minha caminhada. Mas Jesus, estendendo a mão, socorre a Pedro.
Senhor, como diz o louvor, vai sempre nos trazer a tona para fazer andar sobre as águas, para viver na dependência, para viver no milagre. Meus irmãos, continuando o texto diz que, mais observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou, ou em algumas traduções diz, exclamando: Senhor, salva-me. Olha, irmãos, nesse momento a gente vê o desespero de Pedro. A gente pode até imaginar ele gritando: Senhor, me socorre. É interessante a gente notar que mesmo na incredulidade, Pedro não chamou os outros discípulos, não chamou Tiago, não chamou João, porque ele sabia que apenas Jesus poderia salvar ele. Ele chama: Senhor, socorre-me. A Bíblia fala em Salmos que a ti chegue, que meu grito de socorro chegue a ti. E o nosso grito de socorro, a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica sempre chega no ouvido do Senhor. Está tampado para as nossas orações, pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que comparece em nossas fraquezas. Pedro naquele momento fraquejou, teve incredulidade, mas Jesus, antes de falar que ele estava com pouca fé, socorreu ele. Porque o Senhor Jesus primeiro socorre o homem para tratar com ele depois. Meus irmãos, depois de tudo que Pedro viu, Pedro teve incredulidade. O Senhor Jesus não deixou ele afogar, porque ele é amoroso. Como eu disse no início da mensagem, acerca do poder e do amor de Jesus, o poder de Jesus garante: Pedro, pode andar sobre as águas, mas o amor dele garante que, se ele falha e começa a afundar, Jesus está lá para socorrer ele. O poder, o amor de Jesus é algo maravilhoso, é maior que o nosso pecado, é maior que a nossa incredulidade, é maior que as nossas falhas, é maior que os nossos problemas. O Senhor Jesus é poderoso, é amoroso. Eu não sei, meus irmãos, a situação que você às vezes está passando na sua família, no seu local de trabalho, não sei, mas por mais forte que o tormento do mar esteja, o Senhor Jesus está perto de você para te socorrer. É interessante no texto que fala que Pedro grita, ou exclamando, perdão: Senhor, socorre-me. Quando você grita alguém, é porque às vezes você acha que essa pessoa está longe, mas o texto não diz que Jesus foi correndo, que Jesus foi depressa, Jesus foi rápido. O texto diz: e estendendo a mão, porque não há distância que nós estejamos do Senhor que seja maior do que o braço dele para nos socorrer, o braço dele para nos livrar da morte, nos livrar da incredulidade, nos livrar das dores. Meus irmãos, imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus irmãos, mais uma vez eu gostaria de dizer aqui que Pedro via milagres de Jesus, pode dizer diariamente, até no sábado a Bíblia fala que Jesus operava, que Jesus no Senhor do sábado, operava sempre. Mas Pedro se deixou levar ali pela incredulidade, se deixou levar ali pelo medo, pelas ondas, ele olhou para as circunstâncias. E nas nossas vidas, muitas vezes, o Senhor tem a provisão, o Senhor está nos sustentando, está nos dando um milagre, mas nos deixamos levar pelas ondas do medo, pelas ondas do terror, do pânico. Mas basta gritar: Senhor, socorre, que Ele vai nos socorrer. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é poderoso. E o texto diz que, após narrar isso, o texto já diz que quando entraram no barco, o vento cessou. Se você retroceder um pouco da leitura do livro de Mateus, vai ter uma hipótese que dizem, vai ter uma passagem que eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, esse é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o Rei da Glória, esse é o Cordeiro de Deus, esse é aquele que Deus enviou para libertar muitos do seu pecado, para resgatar, para poder salvar, para libertar, para que o homem voltasse a Deus. Embora o homem tenha pecado, Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Após o vento cessar, meus irmãos, o texto diz que então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Meus irmãos, eu gostaria de dizer aqui que, se você voltar uns versículos que nós lemos aqui, eles disseram que Jesus era um fantasma, disseram isso, porque às vezes as circunstâncias da nossa vida tira o nosso foco de quem Jesus realmente é. Será que é Ele mesmo? Será que Ele está me ouvindo? Será que Ele vai me atender? Faz duvidar até do amor dele. Mas Jesus não, Jesus continuou andando, e no final da história diz: és verdadeiramente o Filho de Deus. Meus irmãos, porque após a demonstração do poder, após a demonstração do amor de Jesus, nós vemos quem realmente Ele é.
Nós vemos que Ele é o Filho de Deus, Ele é o enviado de Deus, Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é aquele que Deus enviou, que está representado no Antigo Testamento pelo Cordeiro. Ele é aquele que padeceu, mas que ressuscitou. Ele é aquele que nos ama. Ele é aquele que é poderoso. E a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Meus irmãos, é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Hoje eu queria te dizer que se Deus te chamou para andar só na dependência dele, sobre as águas, não, eu não consigo, eu vou afogar. Meu irmão, pode ir, porque o poder dele garante que você não vai afogar. E se você afogar, ele vai estar lá. Senhor, socorre, ele vai te socorrer, porque ele é fiel. Meus irmãos, o Senhor é fiel. Se Ele está te chamando hoje para poder viver uma novidade, para poder viver na dependência dEle, para sair do lugar, eu diria, mais seguro, que é o barco, mas para andar na dependência dEle, vai, porque Ele vai te segurar. Porque Ele é fiel, Ele honra a sua palavra. E o texto diz, continuando, ao passar para o outro lado, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam doentes. E lhe rogavam que ao menos eles pudessem tocar a borda da sua roupa. E todos que a tocavam ficavam sãos. Esse é o poder de Jesus. Esse é o amor de Jesus. Basta tocar nele, sua alma ficará sã. Hoje, às vezes eu estou chamando para andar sobre as águas. Pode ir sem medo, porque Ele é poderoso, que Ele é amoroso. Ele é poderoso para te sustentar. E ainda que você comece a submergir, o amor dele vai te segurar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Mestre Deus, Senhor, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Glória a Deus. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.
Glorificado seja o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Pedro perguntou: és tu, Senhor? Se és tu, manda em ter contigo. Jesus disse: vem. Meus amados, Jesus também está te chamando nessa noite. Não precisa ter medo, porque Ele sabe que nós somos homens falhos, limitados. Mas quando nós falharmos, Ele estará ali para estender as mãos. Então, querido, atento para o chamado do Senhor nesta noite. Ele está te chamando: vem andar sobre as águas. Nós podemos viver o sobrenatural pela fé em Cristo Jesus. Então entrega a sua vida ao Senhor. Não temos. O Senhor está dizendo: vem. Então venha. Receba o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Que Jesus possa ser o Senhor da sua vida. Que Jesus possa ser aquele que vai te direcionar em todo o tempo. Que Jesus possa ser aquele que vai te estender as mãos no momento da fraqueza. Porque Jesus, Ele é Deus perfeito. Ele é o Deus que ama. Ele é o Deus que nos leva a viver além da nossa limitação. Ele é o Deus que nos leva a viver pela fé. Ele é o Deus que tem para nós uma vida eterna. Então Jesus vai te chamar nesta noite, meu querido. Não precisa ter medo, porque ainda que você venha falhar, Ele estará pronto a te ajudar. O Senhor nos chamou, mesmo sabendo a nossa falha, mas Ele nos chamou porque Ele nos amou. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Sopraste uma vida em mim.
Pai, nós queremos te adorar Toda honra, toda pelo glória. teu amor que um dia nos alcançou. Adorado seja Ti. Adoramos, Senhor, pela tua graça. Oh, graça maravilhosa. Senhor, pela graça maravilhosa de Jesus. Aleluia. Que nos dá a tua eterna salvação. Bendito seja Deus. Não somos merecedores, Senhor, mas o Senhor nos amou. Glória a Deus. E por isso nós amamos ao Senhor. E então nós dizemos que a graça maravilhosa salvadora do nosso eterno Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso grande Pai, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar.